paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui hoje reunidos para mais um podcast para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui recebendo a nossa irmã Marcele para a honra e glória do Senhor, vai estar participando conosco aqui desta tarde abençoada. Mas eu quero deixar um recadinho para você ainda que não é inscrito no nosso canal. Peço que você se inscreva para não perder nenhum vídeo. Eu vejo que você acompanha o podcast até o final, pelo menos até a metade, mas ainda não é inscrito. Peço que você se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, porque isso nos ajuda a crescer muito mais dentro da plataforma do YouTube. E o YouTube ele joga o vídeo para muito mais pessoas, joga para os seus amigos também. E você curtindo, você vai estar dizendo para o YouTube que esse vídeo é muito relevante. Então peço que você não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de ativar o sininho das notificações, que assim que sair vídeo, toda segunda-feira, uma segunda sim, uma segunda não, sai um vídeo novo no canal. Então, para você não perder nada, tá sempre por dentro, peço que ative o sininho e não se esqueça do mais importante, de se inscrever no nosso canal para não perder nada. Amém, meus irmãos? Então, vamos estar iniciando. Nossa irmã Marcele, diaconisa da Igreja Assembleia de Deus. Quero fazer uma pergunta para a irmã, assim, vou pedir imediato já, para os telespectadores verem, que a irmã se apresente. Quem é a irmã Marcele? Bom, me chamo Marcele dos Santos Gomes Voik, né? Tenho 27 anos, me converti com 19 anos, já são um bom tempo aí de muita experiência. Não nasci em lar cristão, tive um encontro com Jesus e hoje atualmente sou mãe da Laura, esposa do Joedson. Nós servimos ao Senhor intensamente, podemos dizer assim, porque da forma com que o Senhor nos resgatou, né? A gente tem um ritmo 280 e a Laurinha tem 2 anos, não é diferente, né? E estamos hoje muito alegres em estar aqui com vocês neste projeto que vem de Deus, com certeza. A gente sente que há uma paz, uma presença do Senhor aqui neste projeto. Estamos aqui hoje, né, para compartilhar as experiências com os irmãos. Amém? E assim, como é que começou a jornada da irmã, assim, quando que Deus, assim, disse pra irmã, assim, tá na hora de vir? Como é que foi a Pois chamada? é. Eu fui criada pelo meu pai, né? A minha família, meus pais não estavam juntos, né? Depois do meu nascimento, enfim. E por um certo período morei com a minha mãe, então tive uma infância bem diferente de algumas, mas muito idêntica à de muitas pessoas, muitas histórias, né? A partir do momento em que eu completei ali uns entre 5 e 6 anos, meu pai conseguiu a minha guarda definitiva. Naquela época era muito difícil um pai, né, ter a guarda de um filho, mas aconteceu muitas ocasiões, né? Nós, às vezes, eu lembro que nós tínhamos um pé, morava em Canoas com a minha mãe, eu, ela e um irmão de 2 anos e o meu padrasto. Então a gente tinha um pé de amora e eu lembro que às vezes era a nossa refeição, né? E enfim, aconteceu muitas situações ali e a minha mãe também achou por bem o meu pai, né, estar com a minha guarda. Acredito que para ela com certeza não foi uma escolha muito confortável, mas foi o melhor para mim. Dentro de tudo isso, passei a viver com o meu pai. Tenho a minha mãe também, que eu considero, né, minha madrasta, boadrasta, né, Fabiana, e que me ajudou meu pai a me criar. Nós se criamos, bem dizer, eu e as minhas irmãs de coração e os que vieram a partir do matrimônio deles. Nós nos criamos todos, graças a Deus, sempre com bastante alegria. Família é família, né? Família é família. Então, sempre tem aqueles momentos, né, das conturbações, mas a gente tem muitas lembranças boas da infância. E por ser criada pelo pai, eu sempre fui aquela menina assim que ia no jogo, ia no pagode, no samba, sempre acompanhei. Era o filho homem que o meu pai ainda, né, não tinha ali acompanhando. E entramos na adolescência, né? Tem aquelas situações de adolescente, como todos passam. Mas na juventude, ali começou a gerar alguns conflitos internos comigo mesma em relação a sentimentos, né? Na infância, por um período em que eu estive morando com a minha mãe, nós morávamos num pátio que tinha umas 3, 4 casas. E não é culpa dela disso, né? Mas na ausência dela, porque antes, né, o pai saía
ou a mãe, né, saía de casa, só dizia, ó, fecha a porta, não abre para ninguém, tudo certo, né? Mas quando há a presença de alguém que a gente conhece, há uma confiança. Porém, havia uma pessoa lá naquele pátio que morava e ele não tinha verdadeiramente essa confiança. Então, eu sofri casos de abuso através dessa pessoa. E isso, na minha adolescência e na infância, gerou-se um trauma. Mas na juventude, né, estourou aquilo e então eu tive alguns conflitos, mas sempre tocando a vida. Com 16 anos comecei a trabalhar na empresa que eu estou até hoje, né? Fazem 11 anos já. Entrei para fazer um estágio e tocamos ficha com efetivação e estamos aí crescendo para a glória de Deus. Mas nos 19 anos, eu lembro que um dia eu tô voltando do trabalho e eu estou no Restinga. E eu dizia assim, eu nunca vou andar com um rapaz da Restinga. Eu não tinha preconceito com a da Restinga, mas eu dizia, não, eu morava ali na Ípica, no Moradas do Sul ali. E subiu um rapaz assim, bah, mas que cara bonito esse, né? Bah. E ele olhou pra mim, eu não. E eu lembro que eu tava olhando uma novela, naqueles celularzinhos tinha TV. E ele sentou num banco do outro lado. Só que daí sobrou lugar e ele veio e sentou. E o cara sentou aqui, porque daí ele... Só que eu olhei pro lado, ele tava estudando. E eu vi assim, bah, o cara bonito estudando no Restinga, né? Vamos valorizar, né? Mas não falei nada, fiquei quieta. Só que quando eu menos esperei, ele largou um bilhete no meu colo, dizendo linda negra, alguma coisa assim, né? Pele linda negra. E eu, meu Deus, irmão, acho que fiquei assim, fiquei da cor do irmão ali, de vergonha. E eu já desci do ônibus, não perguntei nome nem nada. E ele fez uma pergunta pra mim, algumas, mas aqui eu me lembro, foi: espiritualidade pra ti é o quê? E eu disse, olha, eu frequento a católica, porque o meu pai sempre prezou da gente fazer catequese, crisma, né? E eu tenho um trabalho com crianças lá, sempre me envolvi. Então, assim, a minha vida era trabalhar, né? Estudava para prestar vestibular e ia pro Chalaça, né? Só que no domingo eu tava lá esperando a hóstia. Uma hipocrisia que, olha... Mas eu me envolvia muito no trabalho social com as crianças, já ali na Igreja Católica, nas capelas, que para nós é congregação, para eles é capelas. Então, desde trabalho com hospitais, a gente fazia, era muito legal. Então eu falei isso para ele, mas já desci porque eu me tapei de vergonha. No outro dia, já saí do trabalho, né, mais arrumadinha, ó, o cara vai subir, hoje eu vou perguntar o nome dele e tal. E nada, nossa, passou umas 2 semanas, um dia que eu vinha assim, nossa, aquele dia que tu vem escangaçado do trabalho. Ele passou por mim no ônibus e disse assim, mas parece o cara, né? Quando vê, sentou de novo e largou um outro bilhete. Eu disse, mas será que o cara é mudo, né? Como é que eu vou falar com ele? Uns gestos. Daí ele botou, lembra de mim? Daí a partir dali nós começamos a conversar. Este é o Joedson, meu atual esposo. E ele falava muito de Jesus. E eu, né, mundana, né, não o termo assim exato, mas eu não conhecia Jesus, eu não conhecia os princípios. Eu cresci numa família com princípios, mas nas bases da palavra não tinha, então para mim era tudo, né, normal. E então eu queria me relacionar com ele, mas ele queria Cristo, mas eu acho que também, não tenho uma absoluta certeza, que ele tinha um interesse por mim. Então ele falava muito de Jesus, e eu, o que esse cara quer falar de Jesus? Se eu quero ele quer Jesus. E certo dia ele disse, olha, o que tu queres eu não consigo oferecer porque eu preciso cumprir a minha chamada, né? Mas assim, a gente pode ser amigos e eu posso te explicar a palavra. Daí eu, cara, né? Só que um dia ele me convidou para ir num culto na Deus e Amor lá na rodoviária. E eu aceitei ir. E naquele culto era a pessoa caindo endemoniada, a pessoa sendo curada. Eu não entendeu. E eu, meu Deus, daqui a pouco esse homem vai me chamar lá, vai acontecer tudo comigo. E não aconteceu. Ele acabou o culto e eu, glória a Deus, que nem eles falam, né? Nisso ele, aquela moça de blusa branca lá atrás, com o cabelo assim.
E era eu. Aí me chamou. Só que naquele dia, ele deslanchou toda a minha vida. E tratou, assim, de áreas que só eu e Deus mesmo sabia, né? E eu, olha, não, só um pouquinho. Esse Jesus que já fazem alguns meses que o Joed está falando, ele é verdadeiro, né? Esse negócio aqui foi muito sério. Porque quando Deus fala, irmão, a gente sente que é o Senhor falando, né? A palavra do Senhor, ela não traz luta, ela não é contraditória em algumas ocasiões, mas ela é confirmada. Então houve uma confirmação da parte do Espírito Santo para mim ali, sem mesmo conhecer, né, profundamente. Então eu passei a levar mais a sério. Daí ele disse para mim assim: eu te dou 6 meses para te converter e tu vai ser a minha namorada. E eu ri, né? Da onde que eu vou virar crente? Nisso, né, minha família também é muito envolvida com carnaval, né? Fui pro Rio de Janeiro, enfim, muitas coisas. Eu comecei a frequentar. Num dia eu fui convidada para vir num culto aqui no templo que tinha uma liderança que tocava uma pegada black, né? E eu cheguei, ele tinha um coral cantando black. Eu pensei assim, o que esses crentes têm de diferente aqui, né? Era no tempo da liderança do Gessé e da Carol. E eu achei diferenciado. Passei a vir, fui muito bem acolhida. Hoje eu prezo por o acolhimento, porque foi um dos pontos que mexeu muito comigo, né? Porque quando tu não vem de um berço cristão, tu vem, né? Tu vai visitar uma igreja, a forma com que tu é recebida vai falar muito se tu vai voltar ali ou não, né? Então, assim, aquilo ali para mim foi muito essencial. E fechou um tempo, eu vim numa campanha de jovens que teve aqui, fui convidada para vir na campanha, e eu estava lá no fundão, na galeria, aqui no Barro Vermelho, e o Senhor falou comigo, quem quer aceitar Jesus? Eu prontamente me levantei, fui lá, né, e o Senhor a partir dali começou a fazer uma linda obra, e fechou 6 meses que meu esposo tinha dito. Passou um tempo, a gente passou a namorar, né? E viver as coisas de Deus. Eu comecei a aprender, né? As coisas da parte do Senhor, fazer os estudos, enfim. E eu lembro que eu trabalho na Ângelos, né? Então eu trabalhava até as 9 da noite. Eu não conseguia pegar o culto de terça aqui. Então o que que eu fazia? Eu ia no SEAD, que era ali do lado, nas terça-feiras, né? E nas quintas também, que era a quinta profética com o pastor, inclusive Guilherme Vicente. E eu pensei assim, eu me converti, só que eu não posso me sustentar só no sábado. Tem que ter um manazinho, né? Então eu ia ali no tempo do pastor Leandro Ângelo. Aí foi assim que nós conhecemos o pastor José Vargas, né? Depois que houve a troca. E passei a contemplar, os irmãos ali no SEAD tinham muita obra social. Então eu e Joedes, a gente se via só no final de semana, porque na época ele fazia curso para mecânico de aeronave, trabalhava na Santa Casa e a gente não tinha tempo de se ver, bem dizer. Então a gente se via nos finais de semana e eu também tinha uma rotina meio corrida, embora jovem. Então eu gravava as pregações do pastor José, eu era mera frequentadora ali, né? Mas membro do Barro Vermelho. E nos finais de semana a gente escutava junto, porque quando. E aqui eu abro um adendo, né, pra galera aí que tá namorando, tá noivando. Sempre tem aquele conselho, né? Evitem ficar sozinhos. Mas quando a gente passou a ficar sozinho por algum tempo ali, a gente entendeu, olha, a gente precisa matar, né, a nossa cara. Então a gente tem que se alimentar o espírito. Então a gente ouvia as pregações. E o Senhor começou a bradar e o meu esposo disse assim, olha, na época namorado eu vou congregar nesse lugar, porque a igreja em si começou a acontecer algumas situações e a gente ainda não tinha maturidade espiritual que nós temos hoje para saber lidar. Como toda família tem as conturbações que eu falei no início, né? Então a gente passou a decidir, né, que iríamos congregar lá. Peguei a carta com o pastor Alexandre Pedroso na época. E, enfim, a gente passou a congregar ali e o Senhor começou a nos dar muitas experiências. Trabalhávamos, a gente tinha um projeto todo domingo, um domingo por mês, com moradores de rua. Então era uma fila, 8 horas da manhã no domingo, era uma fila de mais de 100 moradores. Eles entravam, tinham uma recepção, um café, eu ficava com as irmãs nas roupas, então desde cueca, meia,
roupa íntima, tudo, toalha, sabonete, barba, corte de cabelo, tudo. E quem quisesse ir para um centro de recuperação da igreja, ia, né? Então a gente começou a se envolver muito com a obra. Só que ele saiu da Santa Casa, né? Começou a trabalhar em outras áreas. E o meu salário na época não era muita coisa. Então chegava a um certo ponto do mês, faltava a passagem, né? Então nós temos hoje uma relíquia lá em casa que é um long. O que nós fazíamos? Aprendi a tirar os carpã, botar na sacolinha, né? Ele ia na frente no long e eu ia atrás. O bragato, o pessoal mexe comigo até hoje, né? Então, principalmente depois que a gente casou, a gente morou ali na Ípica, então às vezes tinha épocas que a gente chegávamos lá no SEAD, onde é que vocês moram? Na Restinga. Então aprendemos sabe? Então os irmãos, meu Deus, veio da Restinga até aqui. Mas o Senhor nos ensinou, né? Nos ensinou muito. Já aconteceu da gente sair da Ípica até o Teresópolis, depois onde nós congregamos também a pé, né? E Deus sempre cuidou. A gente sempre aprendeu muito da parte do Senhor, porque eu acho que o casamento que às vezes não tem esses perrengues não é a raiz, né? É muito assim. E fui construindo a minha trajetória aí no ministério. E o Senhor me traz novamente a trabalhar com as crianças. Então foi um princípio lá onde eu nem imaginava, né, que o Senhor iria me alcançar, então ele volta. E o meu ministério começa também a se desenvolver ali, porque eu vou ensinar a palavra, eu sou obrigada a aprender a palavra, né? Então eu comecei a comer Bíblia, e estudar Bíblia, inventar história. A gente tinha um bonecão que é a Gigi, né? E o meu esposo, a gente fez uma caixa enorme em formato de Bíblia, então a gente subia as vilas, a Erechim lá, muita gente evangelizou, para a glória de Deus, muitas famílias alcançadas através da boneca, porque às vezes a igreja, como a gente havia conversado, né, é importante ter estratégias. Às vezes tu vai chegar com aquela ideia de evangelismo, mas ele precisa hoje ter alguma coisa que a gente não vai perder os nossos princípios, né? Mas eu preciso ter algo para oferecer que vai chamar a atenção. Então a ideia da boneca Gigi, a missionária, ela foi espetacular. E assim por diante a gente foi indo, né? E tem sido benção. É uma caminhada que começou bem, vamos dizer, foi de 0 a 100 bem rápido, Do né? 0 a 100, irmão. Quando o Senhor me chamou, o Senhor disse que muitas coisas ele ia fazer assim muito rápido. E até para minha família, assim, foi um processo. Hoje eu reconheço, me coloco na posição deles, né? Do nada, a Marcele tá crente, já não se envolve mais. Eu sempre fui aquela bem envolvida, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bom. Eles compreendem, respeitam, né? E a gente até brinca em alguns sentidos, assim, mas tudo debaixo de limites e sem perder, né, a questão familiar. Isso é muito importante. É bem... Quando a gente resolve mesmo assim aceitar Cristo, o primeiro baque é a família, né? O primeiro baque é a família, meio que dá um pouco de atrito ali, mas depois eles compreendem, né? Compreende, é. Eu ficava às vezes na semana todo fora, né? Vigília e oração e, nossa, mergulhei, né? E graças a Deus eu ouvi algo assim no início, irmão, e essa frase eu acho que muitos conhecem, né? Tu tá nessa euforia toda porque tu está no primeiro amor. Irmão, aquilo ali eu não tinha total entendimento, mas eu disse assim, Senhor, se o Senhor me chamou, eu não quero ser, né, conhecidérrima, isso aí é consequência, mas eu quero ser conhecida no céu, eu quero povoar o céu, e eu não quero viver esse primeiro amor em questão vaga, né, algo muito vago. Então, assim, irmão, até eu sinto a presença de Deus nisso, porque a palavra do Senhor, ela diz que a nossa posição está ligado à videira. Se o meu ministério ele não dá fruto, a obra ela está sendo inútil, em vão tu trabalho, entende? Então eu sempre orei e o Senhor, e uma das características que eu aderi, né, mesmo jovem lá na época, com 19, 20 anos, foi me grudar nas irmãzinhas do ciclo de oração. Irmão, assim, eu disse, bom, eu preciso aprender, né? E eu quero saber o que essas mulheres falam aí, essas palavras aí que eu não conheço. O que é isso que elas estão falando? Eu quero isso aí, né?
Então sempre foi um pouco metida, assim, mas do meu jeitinho, né? Sim. Ao mesmo tempo na minha. Então, assim, eu me grudei, assim, em aprender. E lá no SEAD, que foi o segundo lugar que nós passamos a congregar, foi um tempo de muito crescimento espiritual, né? Nós tínhamos as irmãs, muita oração. Então, às vezes, como eu estava pertinho ali cedo do trabalho, a oração iniciar às 2 da tarde, era 7 horas da noite, quase chegando o horário do culto, as irmãs de joelho dobrado. Então, eu aprendi, assim, e ainda hoje até todo mundo mexe comigo, né? Qualquer coisa, Marcelo, vamos orar. Mas não tem outro princípio. Você vai ver Moisés pedindo sabedoria para dirigir o povo, pedindo para o Senhor dar, né, para ele a graça, para ele conduzir, criando intimidade com o Pai em oração, tanto no monte quanto na tenda. E às vezes eu me considero, quando eu li essa passagem, e o Senhor me revelou algo muito lindo, porque tu vai ver Josué, o povo, ele observava, né? O povo ficava a observar Moisés quando ele entrava na tenda e descia ali a nuvem de glória, né, a presença do Senhor. Mas Josué, ele ficava ali do ladinho da tenda. Imagina, assim, o que deve estar acontecendo, que experiência, né, Moisés deve estar tendo ali. Então, em algum ponto, assim, ainda continuo sendo Josué, sabe? Eu preciso estar ali, mas chegou um momento que o Senhor já começou a me chamar. Agora tu vai ser Moisés, né? Então, né, te posiciona. E é muito isso, irmão. Eu reconheço, assim, que tudo que o Senhor fez é porque sempre teve sede de buscar. E isso eu não falo com nenhum orgulho jamais, porque, irmão, nem todo mundo é tocha todo dia. Nem sempre tu vai acordar naquele misterião que tu vai estar, né? Tem dias de guerra e dias de paz. Mas eu não posso perder o meu princípio, onde eu fui gerada. Tem gente que é mais calminho, tem gente. E é aquilo ali, é uma benção. Mas se o que me move é daquela forma com que o Senhor me chama, eu preciso atender. Então nós começamos ali a trabalhar com as crianças. Eu lembro que eu saía do trabalho depois às 8 da noite, 8h15 eu descia do ônibus, eles já estavam me esperando. Só que eu disse assim, pai, olha só. Eu fiquei, e o pastor quando veio conversar comigo, disse assim, olha, agora Moisés sai e entra Josué, né? Por ironia ainda entra a mesma história combinando com a passagem. Eu disse, amei, né? Tremi os cambitos, vou cuidar das crianças. Só que eu não queria ter só mais um departamento infantil, irmão. Eu não queria ter, a gente vai fazer uma coisinha, um cultinho aqui, deu, né, uma EBD, a escolinha. Eu queria que as crianças também tivessem uma experiência profunda com o Senhor. Então eu comecei a trabalhar com eles o culto infantil. E nesse culto, irmão, eu vi crianças sendo libertas, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. A nossa sala, enquanto tinha o culto lá em cima, lá embaixo era a salinha das crianças, e assim, era lotado, né? E às vezes, assim, o fogo pegava de tal maneira que durante a palavra os irmãos ouviam, para a glória de Deus. E aí o pastor disse assim, eu vou te dar uma data, tu vai fazer um culto aqui em cima. E eu fui orar ao Senhor e o Senhor disse assim, não, tu não vai pregar. Eu vou te dar uma direção. E o Senhor me direcionou a uma das crianças a pregar. E eu conversei com os pais, pedi ajuda para eles em oração, em cobertura espiritual. E aquele menino, ele tava assim, ele vinha falar comigo, prof, eu vou jejuar, tá? E Deus tá me dando uma mensagem, irmão. Naquele culto que ele pregou, 8 almas aceitaram a Jesus. Foi algo assim, impressionante. E ali eu disse, Senhor, essa é a resposta do que eu te pedi. Eu não quero me limitar. Eu preciso mergulhar nisso. E foi algo tremendo da parte de Deus, irmão. Deus tomando. A gente tinha uma irmã que ela perdeu um neném. E Deus tomou uma criança em profecia, dizendo que o Senhor ia dar e o Senhor ia fazer, ia ser uma menina. E, irmão, hoje essa menina, essa irmã já tem a filha tem 3, 4 anos, a Thalita, até o nome dela, e a irmã se cumpriu em pouco tempo.
Então, assim, eu vi que ali o Senhor abriu muito um leque em mim. O Espírito Santo, ele não é limitado, irmão, sabe? E essa última hora que nós estamos vivendo, né? O Senhor, ele quer trabalhar nas vidas. Se você não quer, Deus vai lá na esquina e ele pega quem quer. Se você não quer, Deus pega o preso que saiu e ele faz. Não? E que se tiver que fazer lá dentro, ele vai fazer. Então, assim, se o Senhor tiver que pegar o menor, ele faz. E Deus começou a fazer algo lindo lá. Algo lindo, algo lindo. E nós, como todos os distritos têm as trocas de pastores, nós tivemos a troca, né? O pastor José passou aí para, que é o nosso pastor atualmente, passou aí para Zona Norte. E eu e meu esposo se olhamos, né? Bom, agora, né, a gente vai, né, aquietar, vamos aquietar e vamos ficar por aqui. O Senhor nos abençoou. Do skate a gente já tinha ido para motinho. Da moto a gente já tava com um sandeirinho. Então, né, a gente voava as tranças. Com a moto, então, irmão, tinha dias que a gente botava um rancho, tinha que ir lá em Viamão, botava um rancho, pegava a freeway, passava os caminhões, a moto fazia assim. E certo dia também, o Senhor nos deu um grande livramento, né? Eu tinha tido um sonho num final de semana de um ataque espiritual. E eu contei pro meu esposo, ele disse assim, eu tive o mesmo sonho. E eu, nossa, vamos orar, né? Se Deus está mostrando é porque é um livramento. Isso foi no final de semana, meu aniversário era numa quarta. Na terça, no dia 7, a gente saiu para trabalhar e a gente sofreu um acidente de moto. Irmão, assim, a gravidade era gravíssima. Eu fui para dentro da caçamba do caminhão e meu esposo, né, ficou no asfalto. Irmão, eu sinto, e eu digo isso assim com, nossa, como se uma mão, assim, eu fui para dentro da caçamba, porque a moto empinou, né? Então eu, como carona, voei. Só que, irmão, eu caí sentada. Parece que uma mão fez assim, ó. E aí eu pulei da caçamba, porque eu vi meu esposo, né? Imagina se tivesse quebrado alguma coisa. Pulei da caçamba, fui lá, olhei ele e a gente se levantou e saiu caminhando. A moto, perda total. Quem viu o acidente diz, olha, morreram, né? E foi um dia antes do meu aniversário. Daí a gente lembrou do sonho. Então, assim, e Deus começou a fazer obras lindas. E passou um tempinho, o Senhor nos abençoou, né? Com o carro, nos deu condição. Na pandemia, estourou a pandemia, o Senhor nos abençoou com um apartamento aqui onde a gente mora. Então, e na pandemia também, abrindo um parênteses, né? Igreja meio fechada, o pastor ainda estava orando, pedindo direção. E eu, o que eu vou fazer, né? E aí comecei a sair aí e tratando com, a gente fazia evangelismo e tratando com o pessoal que é até, né, digamos, envolvidos, mas eu profetizo que serão envolvidos com Cristo. E irmão, Deus fez coisas lindas, e passamos nesse processo de mudança ali, da troca de pastores. Eu disse, vamos se aquietar aqui, nós trabalhávamos com os adolescentes, né? Tava uma obra muito linda, maravilhosa. E o meu esposo disse um dia, olha, Deus me deu um sonho, hein? E eu acho que a gente vai sair daqui. Eu me via de novo trabalhando com o pastor José, tinha um campo verde. Então, o dia que vocês forem visitar a Safira, vocês vão ver que quase em frente à igreja tem um campo verdão, assim, de futebol. E eu, não, isso não é de Deus, amor, a gente tá sentindo, né, que, ele não tá mais perto. Fui numa escala em Portão, irmão. Deus usa uma irmã para dizer, eu falei com o meu servo, seja obediente, né. Tô arrancando vocês, não deu nem 10 dias, a gente tava chegando lá. E eu, meu Jesus, o que eu vim fazer aqui com essa igreja lotada, Senhor, muita gente, meu Deus, a igreja, irmãos, culto lá, dá quase 200 pessoas pro culto, né? É muita gente, mais de 100 obreiros, é muita gente com as congregações, e eu, Senhor, mais uma, né? Vamos lá. E
nisso que a gente chegou, o pastor, ó, Deus, chegamos com a carta, ele disse, o Espírito Santo já tinha falado para mim que vocês viriam. Semana que vem, reunião. Na reunião ele já disse, ó, trabalhar com as crianças. E eu, né, naquela zona confortável. Ó, voltamos ao princípio, mas eu já domino a área, né, digamos assim. Só que o Senhor disse, não é cultinho aqui que nem antes. Vai sair na vilinha. Então, irmão, começamos com uma equipe. E na primeira reunião da equipe, nós estávamos esperando o irmão ir lá abrir a igreja para nós. Fomos acometidos a um assalto. Então, algumas se salvaram, só ficou eu mais uma e a filha dessa irmã. E o cara assaltou, levou carro, né? E até então, né, um assalto. Só que ele pegou e botou a arma na minha cabeça e disse assim, tu eu odeio. E eu disse, isso é espiritual. Só que a gente é da terra, irmão, a gente é carne. Então eu cheguei em casa e disse assim, meu Deus, Senhor, o que é isso? Não questionei o Senhor por que isso aconteceu, mas como assim? Isso aí né? Aí o pastor foi nos visitar, orou conosco, e eu pensei, Deus vai usar o pastor para desenrolar esse mistério. Não. E eu disse, não, vamos pro joelho, né? Vamos pro joelho. E o Senhor disse, eu te plantei, permanece. Irmão, então a gente começou a ir nas casas. Escolinha, DBD. E aí tinha pais que olhavam para nós, assim, não. Até eu, não vai chegar a levar minha filha. Se hoje chegasse aqui, tu não conhece, né, irmão? Então, assim, a gente foi insistindo. Quando começamos com 5, com 10, 20 e 50 crianças. Meu Deus, bombando o negócio. Só que era um lugar bem precário, irmão, de todas as formas. E o Senhor foi nos dando graça para alcançar aquela terra. Passamos ali a trabalhar. E nós tínhamos um menino que a mãe nunca queria nos receber, né? E ele usava oxigênio, era cometido com nanismo e tinha uma tráqueo. E era cadeirante. Então, bem complicado, né? Aquela tráqueo dele tinha que ser aspirada no mínimo 5 vezes ao dia. Porque o acúmulo do muco aqui, né, podia dar, né? Ele podia até ficar sem respirar. E a gente sempre batendo, ela disse, vou levar. Irmão, ela levou, ele participou. Quando passou uns 2, 3 dias, ela mandou uma mensagem assim, o meu filho, ele tá no oxigênio, tá? Só que assim, ele tá caminhando. Irmão, eu disse, meu Deus do céu. Imagina. Senhor, o que o Senhor tem? E as famílias começando a vir. Porque assim, eu não desdenho o trabalho infantil, porque se tu trabalha com a criança, tu trabalha com a família. Pode ser a família da avó, do irmão, pode ser a família, sei lá, mas tu vai alcançar alguém através daquilo. Então as crianças, que também a maioria, a gente pode dizer assim, que a gente vinha com umas 40 crianças só daquele meio ali, 35 eram de outras, né, outras práticas religiosas, os pais. E o Senhor sempre abrindo portas para nós. Irmão, Deus fez algo lindo, algo lindo. A gente fez um congresso assim, juntamos aí os trabalhos das congregações a nível distrital, conseguimos trazer uma missionária do Paraguai, e Deus fez assim, algo lindo, e ainda continua fazendo. Hoje nós não estamos mais trabalhando no departamento infantil, somos líderes de jovens, a outra irmã que está assumindo, mas assim, a gente só preparou a terra, agora o plantio está mais lindo ainda, né? E ainda a minha filha tá junto. Então, assim, irmão, Deus operou de uma forma assim tão rápida, como o irmão disse, e maravilhosa, porque no dia desse assalto, eu com 21 anos fui fazer exames de rotina, como toda mulher precisa fazer. Então, os meus ovários, eles são acometidos com cistos, né? Então, para mim, e eu não podia fazer a cirurgia naquele momento devido a uma complicação que apareceu na época. Então, era meio perigoso. Aí ela disse assim, olha, para te ter filhos,
vai ser bem complicado, né? Não vou te dizer que não, mas 99% não, mas tenho aquele 1%, né? E confesso que eu saí daquela clínica assim bem triste, mas, né, confiei. E aí se passou 4 anos, né? Fui lá, daí nessa ocasião que eu te expliquei do assalto, eu estava grávida e eu não sabia. Só que assim, a gente que é mulher, né? As irmãs vão concordar comigo, os irmãos que estão nos acompanhando aí, a galera. A gente é muito emocional, não tem. Deus me deu uma paz naquele dia. Eu disse assim, um assalto, peguei, tudo bem. O cara assim, acho que até, sabe, sangria, não. Porque assim, foi muito o Senhor. Eu tava já esperando a Laurinha e não sabia. Passou-se 2 meses, nem isso, porque isso foi em agosto, nem um mês. Eu descobri a gravidez em setembro, 2 meses. Eu tava lá no início. E a primeira eco só apareceu assim um deslocamento, né, do embrião que não estava bem na parede do útero, então eu tinha que tomar todo um cuidado. Mas logo mais já conto testemunho de Laurinha também, né? E assim, o cuidado do Senhor com nós, eu digo assim, olha, vale a pena servir a Jesus, não só por isso, porque não é um interesse, mas tu vê os frutos, tu vê as almas, tu vê as famílias, as vidas sendo alcançadas por aquele mesmo amor que eu fui alcançada. E às vezes, irmão, a gente não sabe que a gente precisa. Eu digo assim que havia um vazio, mas eu não reconhecia que eu precisava de Jesus. Para mim tudo bem, eu era só mais uma, né? Mas o Senhor me chamou assim, filha, a partir de hoje eu te chamo, mas tu não vai andar como uma mulher comum. O Senhor não nos chama para a gente andar como um homem comum na rua. Isso não se limita a vestes, a posição, né, eclesiástica ou até mesmo, né, na sociedade. Mas no mundo espiritual, a tua sensibilidade com Deus. Então, assim, hoje se eu tiver que pagar um preço de 2, 3 dias de jejum ou mais, eu sei que não é para, né, para que eu seja aquela ali, ela é uma profeta, Deus usa ela, meu Deus. Mas é porque eu preciso diminuir. A neguinha tem que descer a casa do oleiro e ouvir as palavras do Pai, porque todo dia tem um renovo para mim me esperando. E o que o Senhor fez na minha vida e ainda vai fazer, né? Também na vida do meu esposo, a gente é muito grato, né? E, nossa, queremos ainda muito mais esse bálsamo. Bastantes experiências, né, que vem vivendo ao longo do tempo, que Deus já vem proporcionando ali já. Apesar de, bem dizer, foi tudo quase no começo ali da caminhada, né? Com 19, com 21, passar tudo aquilo ali já. Eu ia, na minha adolescência, ele voltei a ter contato com a minha mãe, né? E a minha mãe, a minha família toda, por parte de mãe, são ubandistas, então eu ia naquele meio ali. Então, hoje eu olho assim, eu preciso dedicar muito mais pro meu Deus. Mais tempo. Muito mais tempo, muito mais entrega. Então, quando eu descobri da gravidez, eu disse, olha aí, Senhor, né, 2021, milagre, amém, glória a Deus, deu aquele baque, né? Mas a minha oração sempre foi, Senhor, me dá graça para que eu continue no mesmo pique, embora grávida. E vamos lá. 5 meses de gestação, começou a aparecer um problema nos rins da minha filha, onde o primeiro o rim esquerdo ele estava normal, só que o rim direito ele estava muito dilatado, ou seja, ele não estava trabalhando, né? Então o médico disse, não, Marcelo, pode ser uma coisa da ocasião, vamos aguardar, a gente já faz uma eco daqui a 2 semanas. A mesma coisa, cada vez mais crescia. Eco de 7 meses, um rompimento na uretra, juntamente com aquele rim. E aí, meu esposo sempre me acompanhou nas ecos, mas aquela específica ele não conseguiu ir. E a mulher que estava me atendendo, ela disse, eu perguntei, o que eu posso tomar para ajudar nesse desenvolvimento? Ela disse, não, mas tem que fazer.
ela provavelmente vai ser acometida a hemodiálise, né? Depois dos primeiros 3 meses de vida, mas quando nascer já vai para cirurgia, para pelo menos ali esse rompimento da uretra, né, ser... E aí hemodiálise, meu Deus. Mas eu tive paz, sabe, irmão? Eu disse, não, Jesus. E a minha oração eu lembro até hoje, Senhor, olha só. Eu não tenho que eu tomar, tá? Para ajudar. Medicina já disse que só quando nascer pra gente ver. Se nascer, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai cuidar da melhor forma. Mas agora, se no ventre o Senhor quiser fazer um milagre, eu tô pronto. Porque eu não tenho o que eu faça, então tá nas tuas mãos. Eco do 8º mês, cada vez mais parecia os dois, um vinha assim, outro desse tamanho, um riozinho. Então aquela rompimento na uretra, e eu pensava, será que ela tá sentindo dor aqui na barriga? Meu Deus, como é que tá isso? A gente não tinha como, tinha que aguardar nascer. Aí na eco dos 9 meses, irmão, a mesma moça que fez a primeira, que constatou o problema, ela já sabia, né? Ela disse, mãezinha, vem aqui, vamos ver então, né? Eu sempre tinha que levar as demais ecos para ter o acompanhamento. Ela botou e eu já até aprendi a ver, né? Eu olhava na TVzinha, tava craque já em ecografia. E eu olhei aqueles 2 pêssegozinhos do mesmo tamanho, eu disse, mas eu vou aguardar ela falar. E ela disse, eu não tô entendendo mais nada. Não tem nada aqui. Ela comparando, irmão, o Senhor operou um milagre, assim, na vida de Laura, assim, de uma forma muito linda. Então eles tiveram que ouvir o nosso brado de glória dentro daquela sala lá. E a gente faceiro. E quando ela nasceu, eu não quis nem assim, pedir exame pra ver, né? Porque eu tinha a convicção da cura. Então, e a Laura tem 2 aninhos, fala pelos cotovelos, né? Da glória. Vem, Senhor, mãe. Já acorda pedindo, vem, Senhor. Bota o vem, Senhor. E o Senhor era tão maravilhoso que ano passado ela foi acometida com Covid, no mês do aniversário dela, ficou bem dizer um maio inteiro baixada, porque desencadeou uma bronquiolite severa, né? Mas vencemos para a glória do Senhor. Mas esse ano nós fomos a viagem, né? Fomos viajar aí em Santa. E eu, vamos num culto hoje, né? Não ficar muitos dias sem culto, a gente já sente estranho. E fomos, como os rabiscos ali, né? Uns meros servinhos no cantinho. E estamos passando por alguns processos de Deus, porque às vezes o processo de Deus a gente confunde com luta do inimigo. Dizer que, o inimigo se levantou. Não, é Deus permitindo os processos. E o Senhor, aquele dia, nos deu um bálsamo, usou o irmão falou, revelou tudo, e disse assim, para vocês entenderem que sou eu, o Senhor, quem fala. Era um pastor lá do Rio de Janeiro que estava pregando. A gente não estava nem na nossa terra, e nem o irmão que estava pregando era da terra dele. Então, não tinha nem que dizer assim, conhecia. Não. Ele disse assim, para vocês entenderem que sou eu, o Senhor, quem falo com vocês, mediante todas essas palavras, eu estou curando os pulmões da filha de vocês. E minha serva, para te entender ainda mais, que é eu quem falo, com 5 meses de gestação, aconteceu isso. E eu, meu Jesus, imagina. Irmão, Deus nos pegou assim, era o meu esposo largando uma rajada de língua estranha, eu de um lado e a Laura no meio, glória, glória. Imagina que lindo assim. Porque até quando a gente recebe algo de alguém que sabe a nossa trajetória, claro. a gente não é que a gente desconfia. Sim. Mas a gente sabe, mas sempre, e Deus fala sempre no final, que nem uma vez Deus usou uma irmã para entregar algo para mim, só que a irmã já me conhecia. Só que no final ela revelou a minha oração a Deus, que só eu e Deus sabia. Mas quando a gente pega alguém que não é dali, em outro lugar, que é de outro lugar, e até quando quando o profeta, eu lembro, quando eu orei muito pelos dons espirituais, mas essas coisas ela vem do Senhor, né, também. E o Senhor começou a me mostrar certas coisas, e eu sempre retendo, irmão. Eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça, não, esse sonho. E Deus sempre falou com nós muito em sonhos, pode ter certeza, não tem, né? E aí tu começa a criar aquela intimidade que tu sabe quando é Deus falando.
E então eu sempre retia muito, até um dia uma irmã vinha falar. Ali eu disse, não, agora realmente não é a Marcele. Eu preciso me entregar por completo. E disse, eu tô te falando contigo, minha filha, assim, 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 eu te dei tais sonhos, eu falei de tal forma, abre a tua boca porque eu te chamei, e aquela coisa. E assim, irmão, a gente vê Deus levantando um profeta, a gente, pá, homem e mulher de Deus, meu Deus. Mas o preço da responsabilidade, irmão. Eu sei como é que é. Minha mãe tem a chamada e eu vejo que ela luta, o Irmão. que ela. As Porque vai noites. chegar em lugares que assim o Senhor ele vai falar com você, mas você não vai falar nada. O Senhor vai dizer assim, eu estou te mostrando, porque tu vai orar em prol disso. Sabe, irmão? E aí tu também tem que praticar eu amar o meu irmão, embora o Senhor mostrou algo que eu já fico, o que é? Porque eu sou profeta, mas eu sou da terra também, né? Mas eu disse, não, só um pouquinho, né? Então a gente vai aprendendo muito. E volto a dizer, eu aprendi com pessoas como a tua mãe, né? Não sei se o irmão conhece a irmã Ivone Sabrina, todo mundo conhece, né? Então, a irmã Ivone senta aqui, vamos abrir a Bíblia e deslanchar. E porque é assim, neguinha, porque sempre muito, não digo assim, querendo tomar conta, não digo mandona, mas sempre muito, né, vamos lá, e assim, assim, tanto que quando a gente casou, meu esposo ficou o primeiro ano desempregado, né? Aquela provinha de recém-casado, todo mundo passa para dar aquele up, para ter um testemunho, né? E morávamos ali na Ípica, perto do Pampa Sushi, ali num lugarzinho que era assim, parecia uma fazenda, tranquila, uma benção, um aluguelzinho de R$ 450, a gente faceiro, dando glória. Nosso rancho era uma caixa daqueles bifes de hambúrguer, irmão, meu Deus, eu já não posso ver nada contra. Eu fazia estrogonofe do bife de hambúrguer, eu fazia ele em a milanesa. E aí meu esposo, não se dando por conta, convidava os irmãos. Não, irmão, vamos lá, leva as crianças. A casa era duas peças, né? Mas amém, a gente fazia e tinha uma casa bem maior, era R$ 50 a mais. Eu disse, eu disse pra ele quando ele chegou, olha só, vamos mudar para aquela casa ali da frente. É R$ 50 a mais, assim. E ele disse, não, porque eu ainda não estou trabalhando. Ele não estava de CLT, né? Mas sempre buscando. Tinha dias que eu chegava, estava de terno. O que tu é hoje? Sou corretora. Dias que eu chegava, ele é bem acelerado, irmão. Vocês vão conhecê-los. Tinha dias que eu chegava todo sujo. Agora eu tô na obra. Então, assim, ele ia, mas sempre se virando. No início eu vi assim, será que o cara não é do trabalho? Dei um tiro errado, hein? Não vigiei. Mas não, graças a Deus, meu esposo, assim, maravilhoso. E eu disse, bom, vamos para aquela casa então, ali já tá tudo certo. Já falei com a Glória, que era a mulher que alugava para nós. E ele disse, não, eu ainda não estou trabalhando. Irmão, mas aqui dentro que é a coisa de mulher, o que é? Não sei o quê. Eu disse, não, lembra que tu é crente, recém-casada, aleluia, igreja, né? E uma voz bem assim, tu vai começar a largar o teu salário na mão dele. Deus começou a trabalhar a humildade da esposa, irmão. E eu, meu Deus, que é isso? Essa voz é do Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Porque o homem, e o irmão vai concordar comigo, ele tem aquela coisa dele ser o provedor. Não tem como eu dizer assim, não, amor, fica tranquilo, cuida da casa. Irmão, às vezes até tem, porque hoje em dia os valores estão meio invertidos, né? Tem gente que gosta dessa. Mas assim, o homem de Deus, até mesmo o homem que sabe, exerce a sua natureza, porque o Senhor diz assim para Adão: olha, eu vou te dar essa terra, né? Tu vais trabalhar em cima dela, vai cuidar. Não foi. Então a natureza do homem é essa. Então quando ele tá fora desse padrão da sua natureza, ele vai se sentir, né, um pouco ameaçado, de repente ofendido. Então o Senhor estava tratando a minha humildade e tratando nele a dependência de Deus, porque o meu esposo sempre foi aquele que sempre proveu, sempre muito minucioso com finanças, então saiu do controle dele, né? A gente passou a viver, nós fomos casar, nós tínhamos um sofá e uma cama e o sonho do casamento, né? Um dia antes de casar, os irmãos, a gente vai fazer a tua mudança. Eu, não, irmão, nem se preocupa,
pode trazer só. O irmão que fez para nós tinha um matouro e nós casamos naquela semana da greve dos caminhoneiros. O Brasil parando, não tinha gasolina nem para irmão. Eu peguei o ônibus para me vestir no salão, para me arrumar. E o irmão, quando chegou com a touro, ele chegou com a cozinha, chegou com guarda-roupa, chegou com as coisas que nós não tínhamos. Deus mandou dar, alguns irmãos abençoaram, assim. Então, a gente aprendeu muito a dependência do Senhor, né? Meu pai me ligava, filha, tudo bem? Tudo certo, né? Tá tudo bem, não tá faltando nada aí? Não, pai, tá tudo bem. Churrasquinho? Não, pai, só todo mundo de boa, não vou falar nada, eu tenho que aprender, né? Tem certeza que não quero ir? Não, pai, não quero ir. Vou ir, não tô com fome, mas eu vou ir. Então, foi um aprendizado para nós muito lindo, né? O Senhor, eu e meu esposo fez um propósito com Deus, ele começou a construir as salas para as crianças, lá onde a gente começou a trabalhar, né? Na igreja. E ele disse, Senhor, olha, eu vou fazer essa obra, não vou cobrar nada. A gente só pedia ajuda em passagens, porque, né, tinha muita questão da locomoção. Sim. Morávamos aqui na época para congregar no Teresópolis. E ele terminou a obra em 3 meses. No outro dia, quando ele foi só imprimir currículo para largar, já chamaram. E, né, o Senhor abriu as portas assim, de uma forma muito linda. E a gente tem aprendido. E hoje é um tempo, irmão, que viver na dependência de Deus não quer dizer que a gente vai estar acomodados. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Mas é entender que nem tudo eu tenho que aprender agora quando está tudo tranquilo, quando está tudo certo, mas também quando nem tudo está no meu domínio. Quando às vezes eu não tenho, o Senhor vai dizer. Quando meu esposo entrou nesse trabalho, ele só tinha a carteira A e ele precisava fazer a B. Então ele disse assim, tu tem 1 mês e meio para dar jeito. Irmão, a gente tinha um salário que sustentava nós dois e até ele construir o salário novo. Mas conseguimos, apertamos dali e ali fechou, fomos lá. Quando ele foi dar a segunda parte da carteira, a moça disse assim, não, vou te fazer o estorno, nem paga, tá pago. E a gente, não, moça, olha aí. Olha bem, por favor. Moça, olha, moça. Não, tá pago, olha aqui na tela, ó, tá pago a tua carteira, já pagou. Moça, olha só, não vamos... Deve confirmar bem, né? Tá pago. Irmão, então assim, a gente conseguiu descansar e experimentar o sobrenatural de Deus. E hoje, o sobrenatural de Deus nem todos experimentam, porque não é questão de acreditar, mas é questão de você deixar Deus trabalhar. E não tem, irmão. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Neemias, que eu amo demais, né? Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer daqui. Mas tu não vê no capítulo 1 do livro de Neemias, o Senhor levantando um profeta para dizer para Neemias, eu te chamei, tu vai lá e tu vai reedificar Jerusalém, vai levantar os muros. Ele sente a necessidade. Tu vai ver ele buscando em oração e jejum por mais de 1 mês, né? Sentindo a necessidade. Hoje parece que eu quero esperar o profeta vir na minha direção, apontar o dedo e falar. Mas o Senhor está dizendo assim, eu quero que tu agora seja o profeta. Aquele que abre a boca e fala. Aquele que eu falo contigo frente a frente lá no monte. Você vai ver Moisés lá no monte e o povo lá embaixo, contemplando a nuvem de glória. Mas o Senhor tinha algo mais profundo, entende? Se alguém tivesse no mesmo propósito espiritual que Moisés, tu acha que de repente o Senhor ia mandar chamar? Sobe você, e não fica os outros na metade e tu vem. Não, vem todo mundo. Mas eu preciso entender que hoje há uma necessidade da busca e ela é muito maior. A gente tem muitas ferramentas, isso é fato, isso é bênção, mas o remédio ele ainda é o mesmo, o jejum e a oração. Hoje o Senhor nos deu o dom de conhecimento muito maior, a gente tem internet, a gente, né, tem momentos como esse aqui, coisa que antigamente, por exemplo, sua mãe não tinha.
mas a intimidade que ela deve ter com Deus. Entende? Por que nós, essa porção não deveria ser muito mais, dobradérrima, né? Então, o Senhor, Ele nos chama nessa última hora, na intenção de assim, não perde o foco. Sente a sensibilidade do Espírito Santo gemendo do nosso lado. E onde eu estou passando, irmão, teve ocasiões que eu confesso que eu lutei muito com Deus em entender, né? Mas quando o Senhor disse, eu não quero que tu ande como alguém comum, pode ser taxada de louca, mas eu preciso que tu faça aquilo que eu quero fazer. Um dia eu tô no ônibus, o Senhor disse, levanta e começa a pregar. E eu, ai não, meu Deus do céu. Imagina! Isso aí, Imagina no Restinga mesmo. Minhocão, Bah. levanta e começa a pregar. E eu, pandemia, Senhor, todo mundo não vai nem chegar perto das pessoas de máscara. E eu, irmão, parece que alguma coisa me colocou em pé, assim, vai. Eu fiz o quê? Botei os fones no máximo, né? Não, se alguém me xingar, não vou perder o foco. E comecei a falar da palavra. Comecei a falar. Irmão, eu não escutava, mas eu via as pessoas chorando. Eu ia lá da ponta da roleta até o final. Lá da ponta da roleta até o final. Parou, chegou na minha parada, já me mandei, né? Mas eu desci daquele ônibus, irmão, incendiada. Parece que assim, que eu tava em êxtase, sabe? Meu Deus, eu tava assim, eu fiz isso. E aí o Senhor disse, eu tenho muitos altares. E eu não te chamei para estar em altares somente dentro de templo. Tem altar no teu trabalho, tem altar onde tu passar. E aí é por isso que eu digo, eu não fui chamado para ser alguém comum. Isso não se limita como eu vou andar, nas minhas vestes, mas o meu testemunho. Porque assim, irmão, eu não vou poder pegar o meu diploma e dizer, sai em nome de Jesus. Ou em nome do meu diploma. Eu preciso ter essência. E isso que Deus tem ensinado a gente, eu oro muito, Senhor, me ajuda a ensinar isso pra minha filha. Eu sei porque a Laura, ela é bem agitadinha, né? Filho de crente também, né, irmão? Só o sangue, aleluia, igreja. Mas assim, irmão, eu tava com 4 dedos. Ela nasceu numa terça. Numa sexta tinha uma última escala. Eu disse assim: olha, e aí? Eu não sinto de Deus de cancelar essa escala. Falei pro meu marido, ele disse: bom, tu que sabe. O meu esposo, ele me ajudou muito nesse sentido, porque ele é muito mais decidido, né? Eu preciso, nossa, aqui, assim, meio cabeçudo. Então, hoje, se eu sou mais assim, é por causa dele. E eu disse, não, vamos lá, vamos botar as bolsas tudo no carro, porque eu vim de uma consulta, eu já estava com 4 dedos de dilatação. Então eu cheguei para pregar não é São Caetano, é aquela que é, onde está o Abel Agrazi? Lajeado. E eu disse, olha, irmãos, assim, o negócio é o seguinte, qualquer coisa eu vou sair daqui e vamos direto pro hospital. E eu fui até o último, sabe, irmão? Na convicção, assim, que eu precisava cumprir com aquilo que Deus tinha. Na terça-feira ganhei a Laura em 1 horinha, tudo rápido. Eu evoluí até o 8º dedo de dilatação sem nenhuma contração. Mas é claro, tive que induzir, né? Daí só Deus. Aí é que eu digo, olha, se a vinda do Senhor for igual às dores de parto, a gente tá lascado, irmão. Vocês não têm noção do que é aquilo. Eu dizia pro meu marido, eu não vou conseguir. Ele tá uma guerreira? Eu não sou uma guerreira. O que é isso? Bom, os médicos davam risada, né? Tá muito engraçada, mãezinha. Eu disse, não. Então, mas glória a Deus, Laurinha foi bem rápida, né? E eu digo assim, eu preciso permitir que o Senhor faça como Ele quer. Eu não posso estabelecer os limites para Deus agir na minha vida. E eu aprendi muito isso. Eu tenho um pastor e uma pastora que foram missionários, eles têm experiências incríveis. E eu digo, não, Senhor, eu quero essa porção também, eu preciso viver algo na tua presença. A minha pastora, ela faz hemodiálise 3 vezes na semana, irmão. E hemodiálise é câimbras e câimbras no corpo inteiro. Mas se a gente está fazendo uma faxina em todo aquele distrito lá, ela chega junto. Sabe? Deus usa ela de uma forma poderosa. Ano passado eu fui visitar ela, que ela teve algumas complicações com os acessos. E eu disse,
Deus me dá uma palavra, né, para levar para ela, de ânimo. Irmão, eu cheguei lá, ela estava no quarto, ela estava nos outros quartos orando pelas pessoas. E aí eu disse assim, que tapa na minha cara, eu querendo levar uma palavra de ânimo, e ela disse, chorou na minha frente, dizendo, filha, eu sei porque Jesus me colocou aqui, eu quero almas, filha. Eu preciso, irmão, os quartos que ela passava no outro dia, as pessoas já estavam com alta. E nós cremos no milagre dela. Ela já teve algumas oportunidades. Se vocês conseguirem trazer o pastor Zé, nossa, vai ter que ter umas 3 horas assim para conversar. Mas um rapidinho aqui, um parênteses de já fazer o transplante. E o Senhor disse assim, não é que Deus não deixou, nunca deu certo. E o Senhor disse, não vai ser a mão do homem, vai ser a minha. Então, agora por último, quando ela estava, ela contou um testemunho para nós, que chegou uma enfermeira dizendo, fulana de tal não vai fazer mais hemodiálise, está curada. E ela ficou impactada, porque foi a pessoa que ela tinha orado. E o que eu aprendo com isso? E nós já fomos na clínica onde ela faz a hemodiálise lá, evangelizar irmão, aquelas máquinas, aquilo, nossa, sabe? E é pessoas de tudo quanto é idade, desde os jovens até as pessoas mais velhas. Então, isso já fazem 13 ou 14 anos. Só que por muitas vezes ela sentou comigo e disse, filha, eu aceito o processo, mas eu creio no milagre. Mas eu me alegro com tanto de alma que eu já ganhei para Jesus. Irmão, hoje, pode ter certeza, por onde eles passam, tem uma enfermeira congregando com eles. Tem alguém que ela ganhou, sabe? Então, assim, às vezes aquela dor a gente não entende, mas mesmo na dor tu tá dando frutos, tu tá gerando vidas. E eu tenho a plena convicção que o Senhor, Ele não esqueceu. Que o Senhor, Ele não deixou. Por isso que eu olho e eu digo, Pai, eu preciso fazer essa obra com foco. Você vai ver Neemias chegando na cidade, ele analisa o local que ele está. Você vai ver Neemias iniciando o processo de construção, a tribo de Judá vai dizer, a gente é pouco, é muita coisa aqui para fazer, isso que não vai dar certo. É só um projeto. Quantas vezes, de repente, não vem uma oposição antes de você conseguir executar, né? Mas, o que mudou em tudo isso? O que fez com que a obra se concluísse? Ele construiu em oração e jejum o alicerce do projeto. Isso é muito forte. Né? E aí a Bíblia vai nos falar que o povo com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a espada. Então, com uma mão eu faço e com a outra eu seguro a espada, que é a palavra. Porque a palavra do Senhor é que move, é que convence, é a palavra que cura, é a palavra que vai te direcionar com quem você vai andar. Mesmo fraco, mesmo sem conhecer Jesus, tu vai ver aquele homem que entra pelo um telhado, mas os amigos o levaram. Tu vê aquela mulher que ela tá num dia de rotina, indo num horário que ninguém vai, porque ela já se sente envergonhada, mas Jesus mudou o percurso só para passar por ela. E ela teve fonte de vida eterna. E eu amo a palavra por isso, e peço para o Senhor, Pai, eu preciso aprender ainda mais, né? E agora, como mãe também, a gente, quando se torna pais, a gente tem essa preocupação, né? Mas eu já oro, irmão, e eu digo, quando nós apresentamos a Laura, só foi uma confirmação, né? O pastor disse que quando ele levantou ela, as mãos dele queimavam. E ele disse, aqui tem uma missionária. Então eu já sei o que Deus quer fazer. Então o que eu faço, Senhor? Prepara o campo que ela vai estar. Prepara ela, prepara. Se o Senhor não voltar, porque eu já profetizo, quer dizer, quando eu penso em casamento, eu disse, Deus, se o Senhor não voltar antes, né? O meu marido, sendo um homem de Deus, sendo um trabalhador, eu disse, não, só um pouquinho, a gente construiu o varão em oração desde o ventre, só trabalhador. Não precisa estar alinhado no propósito. Então a gente, né, mas eu já preciso profetizar. Eu não aprendi isso, eu não tive uma mãe que me ensinasse essas questões de princípios dentro da Bíblia. Então hoje para mim é tudo novo, irmão, né? Mas eu vou igual Neemias, Senhor, eu não sei nem edificar esse tijolo, mas eu preciso buscar em Ti a direção, né?
E o Senhor, Ele provê, Ele, nossa, cuida da gente, né? De O uma Senhor, forma. ele sabe do início ao fim, né? Mas eu queria ver que a irmã tem muito testemunho, assim, o que Deus faz na vida da irmã assim, é muito impactante. As histórias, o que os olhos da irmã já contemplaram. Mas eu pergunto assim pra irmã, qual é que a irmã viu? Assim, sei que contou o testemunho da sua filha, de como foi, mas quando tu viu assim, ó, nitidamente, assim, ó, pá, Deus, ele tá comigo e não tem como negar isso. Assim, que Deus fez aquele milagre que tu menos esperava, assim, que tu viu que realmente foi a mão de Deus sobre a tua vida. Aquele milagre que mais te impactou, assim, aquela bênção que mais te impactou. O irmão falando isso, eu lembro muito quando o Senhor fez a confirmação da minha chamada. Isso me impactou. E até hoje vem me impactando, porque a partir do momento que a gente tem a convicção da chamada, irmão, nada te para. É claro, pode vir as calúnias, pode vir o que vier, né? Se Jesus passou por isso, quem dirá nós? Mas eu lembro que no início, aprendendo, né? Eu decidi que eu queria servir ao Senhor de uma forma mais profunda e eu via muitos irmãos falar de oração na madrugada. Então, quando eu tentava orar na madrugada, eu sofria umas opressões espirituais muito fortes. Eu abri os meus olhos, irmão, até deve ter ouvido alguém falar isso, e tinha sempre algo me sufocando. Eu tinha sonhos com opressão, coisas assim malignas, terríveis. E o chamado do meu esposo sempre foi cura e libertação. Meu esposo sempre, né, teve essa coisa assim. E eu já nem queria me envolver. Então eu cheguei na minha pastora e me aconselhei. Ela disse assim, e eu esperava qualquer outra resposta menos essa. É Deus te chamando para te cumprir junto com o teu esposo que ele tem. Só que assim, irmão, eu me colocava para orar, minha oração era: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, como todo qualquer crente inicia aquela coisa, né? Era uma meia horinha ali antes e amém. A minha oração de 2, 3 horas era na igreja. E eu percebi que eu estava vivendo um ativismo religioso. Porque eu primeiro preciso ter a minha intimidade, né? Eu orava muito mais na igreja do que na minha casa. E eu estava sofrendo opressão espiritual no meu lar. A partir desse momento, eu comecei a decidir: não, eu preciso orar e eu quero experimentar dessa experiência na oração na madrugada. Como eu trabalhava com criança, eu comecei a orar e o Senhor foi me dando graça, teve misericórdia, foi cuidando de mim, eu comecei a construir isso. E o Senhor me mostrava em visões, irmão, o que eu passei lá na infância, crianças que eu trabalhava que estavam passando. E eu, Pai, como eu vou agir diante disso? Filha, ainda na oração. Irmãos, eu acompanhei uma família que muito sofreu, sabe? Principalmente porque o pai era alcoólatra, era meio Raimundo, às vezes estava na igreja, às vezes estava no mundo. E eu orava muito com aquela mãe e tu contempla assim o sofrimento, o Senhor, ele sabe. Deus levou a irmã. Deus levou, mas teve uma misericórdia cuidando, hoje estão tudo aí grande, cresceram, né? E aquilo ali gerou em mim um temor, assim, Pai, o Senhor mostrou tantas coisas, permitiu isso, se a promessa estava de pé, eu não estou entendendo mais nada, né? E o Senhor só falou comigo assim, o meu tempo não é o tempo de vocês. E eu comecei a entender, irmão, eu preciso buscar. Eu trabalhava muito com as crianças, mas eu ainda não pregava o evangelho. Então eu comecei a buscar.
e eu terminava a minha oração na madrugada e ia para a palavra. Deus me deu uma mensagem. E a primeira mensagem até foi no livro de Neemias. E eu passei a amar e mergulhar, e toda vez que eu passar de novo a ler, Deus vai dar algo novo. E eu disse assim, ó, Senhor, eu tenho uma mensagem, mas eu não quero pedir oportunidade. Se o Senhor tem algo comigo nesse ministério, o Senhor vai me chamar. Passou acho que quase 2 meses, a irmã que cuidava da escala do ciclo de oração, ela me chamou e disse assim, hoje eu estava orando em prol da escala do mês, e o Espírito Santo falou comigo, vai e bota a minha filha. Irmão, eu tinha na época ali, eu acho que uns 22, 23 anos, 21, não lembro bem. E eu comecei a pregar a palavra de uma forma simples, mas eu continuo, né, buscando muito para que eu tivesse unção e que o Senhor falasse. E o Senhor começou a falar de uma forma linda e trabalhando de uma forma tremenda. Só que havia um desafio, né? A irmã bem nova, pregando nos congressos do Círculo de Oração. Então, um dia eu fui pregar numa igreja, que eu ouvi a líder dizendo assim, mas ela é muito guriazinha, não tem como. E aí eu deixei a brecha da dúvida entrar no meu coração, na minha chamada. Naquele dia, sentada ali, eu disse, meu Deus, agora eu não sei. Toda a mensagem que eu já tinha preparada, que eu tava, né, tinha ido por água abaixo. Vem uma irmãzinha bem pequenininha do coque. A irmã do coque. Eu te botei vai dar um aqui. frio na barriga, Eu te botei. E assim, irmão, a partir dali, ó, nada mais me parou. Se vai gostar, se não vai gostar, se ela é tão nova, se ela não é. Eu prefiro ser Samuel, que ainda tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus, que está como Elias e os seus filhos, que estão ali servindo, botando as coisas no templo, mas não sente e não ouve. Então, assim, a minha chamada, ela não é, né, primeiro lugar na minha vida, mas assim, e nesse meio tempo, entre os 19 até ano passado, eu tentando, até ano passado não, porque eu ainda estava em função da Laura, mas até um pouquinho antes de ganhar a Laura, foi uns 4 anos ali, eu lutando com o meio acadêmico. Meu Deus, preciso estudar, preciso me formar, preciso, né? Vamos lá. E Deus nunca abrindo a porta. Até um dia o Senhor, assim, sentar comigo e disse assim, é o meu tempo agora. Hoje, logo mais já dou uma pincelada aqui, eu já vivo agora um novo período. Mas sabe o que o Senhor falou comigo ainda nesse ano, algum tempo atrás? Aquele tempo foi o tempo que eu permiti para te me conhecer melhor. Porque se fosse do jeito que eu idealizei, eu não teria mergulhado tanto, eu não teria me entregado. E eu rasguei, eu também prefiro continuar rasgando a minha vida para Jesus. A minha família ainda não serve a Deus, mas tem promessa. Eu tive uma perda no ano de 2020 muito complicada, que foi uma das coisas que me marcou muito também. Que é uma tia, irmã do meu pai, que bem dizer me criou, uma mãe, né? E era um dos alicerces da família, neurotuberculose. Ela faleceu, baixou 18 de dezembro de 2019, 4 de janeiro faleceu, foi tudo muito rápido. Só que um pouquinho antes dela falecer, numa madrugada de domingo para segunda, a neurotuberculose ela te deixa inconsciente, então tu tem pensamentos invasivos, intrusivos também, enfim, muita coisa que não faz parte da pessoa. E então ela estava até contida. Mas naquela madrugada ali, deu o horário da oração, já fui dobrando meu joelho na cadeirinha e ela, oi, mana. Mas era assim que ela me chamava, e eu, oi. Começou a conversar. Eu aproveitei o gancho, comecei a falar de Jesus. Né? Tia, tu crê que Jesus crê? E a gente sente quando a pessoa está recebendo aquela palavra, ela recebeu.
irmão, e ela aceitou o Senhor. E eu saí daquela segunda-feira assim, bradando, né? Meu Deus, vai vir a cura, vai vir. Só que daí na terça-feira o médico já chamou pra gente se despedir porque tinha dado um derrame e a situação estava indo para água abaixo. E eu já sem entender nada. E questionando o Senhor, mas como assim? Aí eu, será que foi a minha emoção? Só que ela frequentava, né? E foi chamado lá um líder espiritual que ela tinha. E quando ele chegou, eu não estava, mas eu ouvi isso, né? Ele ficou bravo demais. E disse assim, agora não tem mais o que fazer. Irmão, quando eu recebi essa notícia, o Senhor falou comigo, os infernos podem se irar, mas eu levei para mim agora. Imagina que lindo! Então eu tô no meio da dor e da perda, mas assim, lá dentro, irmão, porque eu acho assim, aí eu oro muito, Senhor, por favor, eu sei que o perder não é fácil, mas eu não posso perder. Eu amo a minha família, mas eu preciso falar, entende? E aquilo ali mexeu muito com a gente, mas assim, lá no fundo, a minha alegria de entender, sabe? O que o Senhor falou, da forma. Aqui não tem mais nada que fazer. E a minha madrasta, que nem, né, digamos assim, entende tanto, ela disse que quando aquela pessoa chegou, um peso, ela se parece com uma coisa, se sentou em cima de mim, um peso assim, horrível. E eu disse, não, isso é espiritual. Então, mas se irou de uma forma, não tem mais o que fazer, não é mais minha. Imagina. Meu Deus, então ali eu comecei a dizer, não, Jesus, tu me chamou para viver essa chamada e hoje eu preciso entender, me preserva na humildade, que não seja eu, mas seja o Senhor. Esses tempos eu fui convidada para pregar. O irmão disse assim, irmã, mas me manda um vídeo teu, porque tu tem Instagram, porque eu preciso de um vídeo para ver como é que tu prega. Irmão, eu tava com a mensagem pronta ali, eu disse, não vou falar isso, mas eu falei, irmão, olha só, ainda sou do tempo que os irmãos oram, né, para pedir a direção. Não tem o vídeo, irmão. Se tu olhar lá, recém tô construindo, que agora comecei a meditar, porque a gente também tem que cuidar disso. Mas assim, não vai achar. Mas se o irmão orou, vai saber que o Senhor confirma. Então hoje a gente tem que cuidar os limites, sabe? Essa chamada, esse ministério, ele não está acima da minha família, ele não está acima da minha filha, mas ele me ensina a ser a esposa, a ser a mãe, a ser a Marcele, a ser a profissional, né? Todas as áreas, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios 31 que ela é virtuosa, que ela é isso, que ela é aquilo, mas vai dizer no Provérbios 31:14 que ela é como um navio mercante. E o navio mercante, ele passa por tempestades árduas. Ele é um navio de carga e leva muitos containers, muitas cargas. Então eu preciso ter sabedoria para quê? Para organizar esses containers. Com o esposo, casamento. Hoje a maior flecha que o diabo faz é atingir os casamentos. Né? Meu ministério, a Marcele como mãe, a Marcele como filha, a Marcele com a família, entende? Então, eu não sou perfeita em nenhuma dessas áreas, mas eu preciso aprender a organizar elas e esperar o tempo de Deus. E isso, assim, com tudo a experiência que o irmão falou, que mais foi a forma com que o Senhor me revelou. Porque eu não tive alguém ali dizendo, eu vou fazer. Até tive depois, mas a primeira vez foi o meu secreto com o Pai. E o Senhor disse, escreve essa mensagem, porque eu tô te dando. Quando eu terminei, eu disse assim, eu não vou pedir oportunidade. E quando eu preguei, irmão, meu Deus, assim, nem eu esperava. E o Senhor me deu um mistério, né?
todo mês, isso já faz alguns anos já que eu faço. Eu tenho um caderno de oração. Então, todo mês eu oro e o Senhor dá a direção de nomes para tanto irmão quanto gente que eu vi de repente só uma vez, o Senhor começa a dar. E eu coloco ali aqueles nomes e todo mês, todo dia a gente vai, né, regando em oração aquele pessoal ali, aquela galera. E dentro disso, questões da obra, questão do meu esposo, minha filha, assim, eu divido por partes, né? E todo mês eu oro em cima daquele propósito. Mês 6 é assim. Final do mês, eu viro a página e eu escrevo. Deus operou assim, assim, assim na vida do tal irmão. Deus abriu a porta de emprego para fulano. Deus. Irmão, aí às vezes eu faço igual o rei fez lá no livro de Esther. Pega o livro das memórias. Porque tem momentos do ministério que a gente se encontra como Elias dentro da caverna. Mas a gente precisa lembrar que o Senhor ele fez feitos através da nossa vida já também. Então eu vou lá olhar o livro das memórias para ver, olha lá o que o Senhor fez, Deus deu aquele podcast, o Senhor prosperou aquela obra, o Senhor realizou projetos, olha lá o que o Senhor fez na vida. E aí aquilo ali me desperta em continua orando, continua intercedendo, porque a intercessão às vezes ela não está no destaque, né? Não está ali no holofotes. Mas é a oração, assim, não tem, sabe? A oração com o Senhor, tendo experiência profunda, já aconteceu de onde a gente chegou aqui para orar não, para morar, de eu começar a orar na madrugada, mas só de dobrar meu joelho e ficar em pensamento. A minha vizinha lá embaixo se enganou. Então, a maior experiências, que eu posso dizer, experiencias, oração. Pode ensinar também. Oração, não tem. É a chave, né? A oração é onde tu entra no espiritual onde é conhecido, né? Onde é conhecido por ambas as partes, né? O espiritual. Isso. E tu fica mais sensível à voz de Deus. Quanto mais próximo, dificilmente tu vai ser mais próximo de Deus se não tem uma vida de oração, né? E o que mais na caminhada, assim, que o inimigo ele gosta de vir com bastante barulho, estrondo, tamanho, volume. Ele gosta de vir de um jeito que vai querendo nos tirar do foco. Assim, para que nos tire o alvo de Jesus, assim, que nem no barco lá. Quando Jesus está no barco, vem aquelas ondas, e os discípulos tiram as ondas de Jesus e focam naquela tempestade, no problema. Qual foi, assim, o momento mais difícil que tu encarou? Que tu achou, assim, que, não sei se eu consigo. No meio ministerial, a gente às vezes precisa ouvir ficar quieto, né? Mas nem sempre, como eu disse, a gente vai ser, né, o tocha, tu vai. E é o saber lidar, irmão. Porque a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave que o povo vive em comunhão. Então essa ida agora de troca de distrito que nós tivemos, ela trabalhou muito no nosso ser. De eu saber que a pessoa, assim, não é nem detestar. Não. E o Senhor dizer, desce, serve. Ao ponto da gente decidir, não, a gente vai sair. Só que eu tenho um medo, irmão, de tomar decisões fora do propósito de Deus, porque tem preço. Então a gente estava, eu e meu esposo, assim, nessas decisões, ano passado até. Mas com esse temor, né? Então precisou vir Deus, sem usar ninguém dessa vez, pegar nós em oração, em palavra, assim, e falar. E o inimigo ele é tão astuto porque ele vem, ele quer mexer numa área e ele já quer entrar em outra. Então houve uma ocasião que uma irmã diz assim, irmã, tive um sonho, hein? Tem uma pombagira rodando teu marido. Daí eu falei assim, tá cheio de problema, agora mais a pombagira.
pensando pra mim. Mas eu não sentia assim de cobrar meu marido. Que é a bobageira. Eu sou muito, não sou de gritar, mas eu sou muito espalhafatória, assim, em algumas áreas. E eu, vou orar, né? Mas eu tenho paz. A gente ficou com a incumbência de entregar umas ajudas de rancho, essas coisas na casa de uma irmã, e ela pediu assim pra orar, irmã, vamos subir lá que eu tenho. Ela tem um post enorme, assim, nosso quarto é enorme, e a filha dela de 2 anos estava usando um pano preto ali. E, né, uma guerra espiritual, né? Começamos a orar, eu abri Salmo 70, lembro até hoje. E eu só abri e comecei, Senhor, afasta todo aquele que persegue a minha alma, não sei o que, aquela mulher se endemoniou. E ela se endemoniou e começou a fazer assim, tirar aqui, não sei o que. E eu identifiquei, né, porque a gente conhece um pouco como agir. E ela se endemoniou e falou, meninas, sabe quem era essa irmã? A mesma irmã que disse pra mim tinha uma bombageira rodando meu marido. Irmão, quando a Bíblia diz assim, que a minha luta não é contra ti, contra a tua avó, a tua tia, é principado e potestade. É claro, o diabo ele sempre quer uma morada. Se tu deu lugar, vai morar, ponto. Tem, né? Ali a gente saiu assim, exatamente com a cara que o irmão tá me olhando. Como assim? Sem ter palavras. Ou seja, na vulnerabilidade, o inimigo ele sempre... Por quê? Há um momento que fica vulnerável ali, nós estávamos um tanto entristecidos com questões, enfim, dentro da igreja, de pessoas, não era a igreja em si, era pessoas. É muito fácil, irmão, a gente dizer assim, eu sou humilde, mas quer ver Deus trabalhar a nossa humildade quando a gente se senta para trabalhar com pessoas que vêm com a opinião totalmente contrária da nossa. É fácil eu lidar com aqui, com me doutribem, mas chega alguém aqui que entende. Então, mas foi uma série de fatores. A gente, nossa, eu tinha ações que eu estava no meio da igreja assim, com faca, com tudo cravado em mim. Mas era espiritual o negócio, entendeu? E aí tu vê, essa é a questão de uma frase que eu ouvi e pode ser até um clichê, mas que diz que crente até o inimigo é. Agora, se eu sou servo, é diferente. Daí eu vi isso, a gente presenciou aquela situação, oramos, Deus, né, libertou, mas eu saí dali despertada, sabe? Aquilo ali pra nós foi assim, acorda. Tudo isso que tá acontecendo para desestabilizar, né, é para tirar vocês do meu propósito. Isso aqui foi só um pedaço do que eu tive para mostrar. Entende? E realmente, irmão, a minha oração foi assim, Senhor, se o Senhor ainda quer algo, a gente tá aí e continuamos. Então, é muito isso. Porque a partir do momento que aquilo ali não tá confortável para ti e tu não quer aceitar, é mais prático tu largar. Mas será que tu tá saindo debaixo da direção do Senhor? Não saiu debaixo da direção, o que vai acontecer? Tu vai pagar preço. Irmão, eu não tô com tempo para pagar preço para isso. Se tiver que pagar preço por uma alma, né, por um propósito maior, amém. Mas é assim que o inimigo começa. Hoje, muitas vezes eu sou convidada para ir orar em lares, que as pessoas eram muito usadas, em oração, em profecia, em pregar, em fazer, em cantar, mas por uma seta que vem de onde tu menos espera, ela, irmã, não botei meus pés lá porque aconteceu isso e deu. Tu acha que vai voltar, irmão? Tão cedo não volta. Aí roda no mundo. Quando sente que realmente não tem mais o que fazer, tenta, mas é mais difícil, entende?
E a gente cansa de pegar casos assim, de pessoas com experiência com o Pai, de uma forma profunda. E aí quando tu vai ver o Senhor falando com Elias ali na caverna, o Senhor faz uma pergunta: o que tu está fazendo aqui, Elias? O que tu está fazendo aí? É o teu lugar? Então é muito cuidado, irmão. Eu prezo por isso e fico observando muitos testemunhos ao meu redor. Porque outrora eu posso ser aquele que está orando, está caindo fogo do céu, mas outrora eu posso estar ali no meu momento de conflito interno comigo mesmo, não quero mais nada, porque eu fui o último que sobrou, posso dizer para o Senhor, não tem mais profeta, estão me perseguindo e eu estou dentro da caverna. Mas aí tem gente que está anos dentro da caverna, entende? É bem complicado. Acho que já chegou ao nosso tempo. Mas eu queria fazer... Geralmente a gente faz uma pergunta no final do podcast ali, perguntando para a irmã, mas hoje eu queria fazer duas perguntas. Que eu acredito que vai ser muito proveitoso, vai ser vai acrescentar muito. A primeira pergunta que eu queria fazer para a irmã é que o que Deus significa para a irmã? O que Deus, se pudesse descrever Deus na sua vida, assim, o que Deus significa para a irmã? O que o Senhor significa para mim é vida eterna mesmo. Por que eu digo isso? Porque em algum momento, não digo indisposto, mas a gente olha para ao redor e eu trabalho numa funerária. Não deu tempo de falar isso, tanta experiência também. E às vezes tu vê uma mãe com um filho de 2, 3 anos ou meses, ou pode ser até, né, a idade que for, e ela perguntar assim, mas tu vê uma mãe com uma criança, ela te perguntar por que Deus permitiu isso? Se Deus existe, por que Deus permitiu? Não é momento de tu querer falar. É momento de tu dar um abraço e ficar quieto, porque o teu abraço vai falar por ti. Mas é o momento de tu olhar e dizer assim, realmente, Ele é vida eterna. Porque aqui tem choro, pranto e dor. Às vezes a gente está tão confortável que a gente esquece que nós não somos daqui. Aqui tem muito sofrimento lá fora, embora de repente a gente não está passando metade. Mas Ele é a vida eterna. Ele é a vida. E se eu quero isso mesmo, eu preciso viver com o meu coração ligado ao céu. Não que eu não vou ter projetos, não que eu não vá querer me formar, não que eu não vá querer buscar, crescer, mas eu preciso todo dia entender, eu estou preparada. Porque, irmão, tu vai ver muita gente jovem, tu vai ver, nossa, não tem, entendeu? Que do nada as coisas do Senhor são muito de repente. E a última pergunta agora, a gente se encaminhando para o final do nosso podcast, se agora o mundo inteiro parasse, se o mundo inteiro agora estivesse esperando assim uma mensagem de esperança da irmã Marcele, aí olhando para a câmera assim, o que tu diria para o mundo inteiro, uma mensagem, se o mundo inteiro estivesse te ouvindo agora? Uma mensagem de esperança? Ou uma mensagem que se o mundo inteiro estivesse te ouvindo agora, o que tu falaria para o mundo inteiro ouvir? Eu diria assim, Apocalipse capítulo 3, ele vai falar das características dali por diante das igrejas. Porém, ele vai chegar em Filadélfia, ele vai dizer assim, sei que não tem muita força, mas eu conheço as tuas obras. Tanto sendo cristão ou não, todos nós temos as nossas limitações e às vezes a gente, de repente, você que está me ouvindo, vendo, eu preciso falar isso da parte de Deus para alguém que está assistindo nós.
Às vezes você vai dizer assim, realmente eu não tenho força nenhuma para me achegar de novo a Jesus, ou até mesmo de me entregar para esse Jesus que muitos falam. Mas o Senhor vai dizer assim, eu sei que eu não tenho, que tu não tens realmente muitas forças, mas eu conheço as tuas obras, porque guardaste a minha palavra. E a palavra do Senhor para a tua vida hoje, você que pode ter tanto tempo já de caminhada com o Pai, ou de repente está só assistindo hoje o podcast por, né, compromisso ou não, enfim. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas palavras já de engano você pode ter recebido, quantas promessas. E o Senhor está dizendo assim, isso tudo são fardos que te cansam. Eu sei que tu não tem tanta força, mas eu conheço o princípio do teu coração. Nós nos limitamos muito com a expectativa do homem, mas nós precisamos entender que a gente precisa atender a expectativa de Deus sobre nós. E qual é ela? Reconhecer primeiramente que Ele é o Pai, que desde o ventre, irmã, mas eu vim de um estupro, eu vim de uma família, né, desestruturada, mas lá no ventre o Senhor te guardou, Ele quem te fez, Ele quem te preservou. Então a minha mensagem é essa, de repente não com tanta força, ou não, cansada ou não, mas o Senhor te conhece, e por causa disso o Senhor tem uma coroa de honra em um lugar preparado para ti. Eu deixo essas palavras no nome de Jesus aqui e agradeço, né, irmãos, esse momento tão especial para mim, muito bom. A gente às vezes chega cansado de uma rotina, né? Mas o Senhor nos renova. A palavra dele é isso, né, também. Renova as forças. E mulher fala, né, irmão? Não sei se eu sou a primeira que tá aqui. Meu irmão da personagem não fez nem a metade das perguntas, porque ela fala demais. É bênção de Deus. A gente vem procurando chamar com direção de Deus. Amém. Todas as pessoas, que é um projeto que, quando nós colocamos para Deus esse projeto, Deus assinou. Então Deus é nosso parceiro nesse projeto. Então, sempre com a direção dele, com o irmão Daniel, a gente sempre se reúne, a gente sempre conversa. E o irmão João, juntamente, junto com nós, a gente sempre vai na direção de Deus. Deus sempre vem apontando os nossos convidados, quem ele quer que traga. Porque eu creio que ele já vem colocando algo no coração daquele irmão que ele está preparando para vir até aqui. Então, é um projeto que a gente, às vezes, tem que se segurar para não chorar aqui. O Daniel está nos bastidores, mas a gente fica impactado com os testemunhos dos irmãos, o que Deus faz na vida dos irmãos. A gente fica muito impactado. Eu acredito que se eu fico assim, eu imagino quem fica assistindo. Mas como a gente não pode ficar aqui 24 horas, né? Vem chegando ao fim. Passa rápido. Passa rápido. Então eu digo para você que nos assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de curtir. O contato da irmã Marcele vai ficar na descrição do vídeo. A irmã prega, a irmã louva. Quem quiser convidar ela, está à disposição. Amém. Para estar cumprindo esse cara, irmã de compromisso. Veio muito bem recomendada dos céus para nós aqui, para a honra e glória do Senhor. Infelizmente, vem chegando ao fim mais um podcast, mas como os irmãos sabem, uma segunda sim, uma segunda não. Vai estar subindo o vídeo ali no YouTube. Espero vocês. Até o próximo. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.